legal você abrir o portfólio de uma cantora e atriz e se deparar com o nome dela lado a lado do incomparável Miguel Falabella nos créditos. Nada mal, não é mesmo? Mas não pense que a jornada da nossa convidada de hoje no Jazz Masters Talks se resume a voos em céu de brigadeiro. Seu começo foi bastante humilde, cantando em uma igreja da zona norte do Rio de Janeiro, num ambiente bastante familiar para alguns dos maiores astros da música, nacional, internacional, Elvis, Aretha Franklin. Direto da igreja presbiteriana, no tradicional bairro da Penha, para os palcos do Brasil, logo vieram as grandes oportunidades, entre elas, atuações em Godspell, Ópera do Malandro, Amargo Fruto, onde a nossa estrela literalmente encarnou a lendária Billie Holiday. Acho que já está na hora de chamar essa estrela de brilho próprio para conversar com a gente em mais uma edição do Jazz Masters Talks. Com vocês, Lilian Valesca no nosso programa. Lilian, muito obrigado por você ter vindo aqui. Imagina, obrigada. Amei a apresentação, estou me sentindo... Lilian, me fala uma coisa, esse começo maravilhoso, né? Igreja. Me parece que é sempre uma... É normal, né? Começar... Você acredita que eu falo assim, eu comecei em igreja também, mas falando. E continuei falando o resto da vida. E você começou cantando. Como é que foi esse começo? Na verdade, os meus pais... Desde que eu me entendo por gente, com 1 ano de idade, tem histórias de umas tias que eles já ensaiavam, já cantavam em coral de igreja, em coral que tinha antigamente na Rede Globo, concertos para a juventude, que tinham vários corais e eles tinham um coro que era formado de várias igrejas juntos e que todo domingo passava na TV. Então... Sempre foi muito natural para mim cantar com muitas pessoas, ouvindo muitas vozes, sabe, distintas. Eu tenho até memória de alguns dos amigos, assim, dos meus pais, quando eu era pequena, do timbre de alguns cantando que eu achava sensacional. E música sempre fez parte da minha vida. O que seus pais cantam? O que você ouvia em casa? Muita coisa, assim, diferente. Minha irmã, eu comecei a ouvir... Minha irmã tinha uma vitrolinha da cor dessa mesa, desse vestido, assim, aquela vitrolinha de plástico que abria. E ela ouvia muito Djavan e foi... Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi Donna Summer foi nessa vitrola dela, quando eu ouvi aquele... aquela voz, eu lembro que eu fiquei um tempo sem respirar, aí depois vem aquela orquestração e aquela voz que ia crescendo. Foi a minha primeira vez que eu ouvi assim Donna Summer e eu lembro até hoje. Se emocionou, né? Eu tenho uns flashes assim de quando eu era menor que eu levo para a vida e que a soma disso tudo é quem eu sou hoje. E Donna Summer já tinha todo um DNA de toda uma história, né, das grandes cantoras, das grandes divas que ela aprendeu a ouvir, né, que ela cresceu ouvindo praticamente, a mãe, a avó, todo mundo ali musical, né, um meio musical. E quer dizer, bateu em você, Donna Summer, você falou, é isso que eu quero fazer. E como é que entrou a arte na sua vida? Quantos anos você tinha que você falou, não, também... Quantos anos? Tem certeza? Não. Eu fui fazer... Você é muito novinha, você devia ter uns 8 anos. Eu já sou avó, vamos pular esse assunto. Não brinca, tá bom. Eu tenho netinho de 1 ano e 3 meses. Que lindo. Meu primeiro contato com um trabalho profissional foi a Pequena Loja dos Horrores. Um musical que a Cláudia Raia tinha comprado os direitos, Wolf Maia, o diretor, isso, ó. Muito tempo. E quando eu fui fazer teste, eu dançava também, olha só, danço, canto, tudo. Eu fui fazer teste para bailarina e fiquei sabendo desse espetáculo que ia ter teste. E a Pequena Loja dos Horrores tem um filme que tem uma planta que come gente, exatamente. Que tem um trio. Você lembra daquele trio? Que as 3 pretas ficam, costuram, né? O espetáculo e o filme, e o espetáculo vem do filme. E eu fui fazer, muito novinha. Eu lembro até que eu estava no banheiro e estava assim com a porta fechada, e estava a Du Moraes, Dil Costa, umas pretas famosas, maravilhosas. Ah, não, o Wolf chamou a gente para vir fazer teste, imagina, não precisa. Aí eu, poxa vida. Aí fiz teste, assim, na época, né, musical, era uma coisa muito nova no Rio de Janeiro, em São Paulo, sempre teve essa tradição. Aí fiz teste e passei. E o meu primeiro contato foi esse. Aí já era um musical que tinha que interpretar. Mas você chegou a estudar, fez alguma interpretação, nada? Não.
Foi lá e, cara, coragem. Exatamente. Porque lá o que eles queriam mais era uma cantora. Sim. Então, até certa parte da minha vida, eu falava, você é atriz? Eu falei assim, eu sou cantora que faço musical. Não tenho vergonha de falar isso. Hoje em dia, eu já encaro interpretar uma personagem diferente daquela época. Mas, no início, eu falava assim, até fazer Billie Holiday, eu ficava, não, sou uma cantora que faço musical. Depois de Billie, eu falei assim, não posso continuar assim. Porque ali eu... Quebra um pouco, né? O que você estava pensando até então, né? Sim, porque... Tem que ir mais fundo, né? E na verdade, até 4 anos atrás, tinha protagonismo negro em musicais? Não tinha, não havia. Se você for contar os de São Paulo e os do Rio, mulher preta protagonista, você enche uma mão, não mais que isso. Então, eu sempre fiz, e sempre com desafios. Quando eu fiz Tom e Vinícius, foi uma delícia, que tinha o Telmo Fernandes, que ele é um super ator. E eu lembro que o que você faz em Tom e Vinícius? Eu falei assim, eu faço a negra, porque eu não tinha personagem. Eu cantava na introdução, que eles começavam a cantar, aí eu entrava pelo teatro cantando com a samba ou com o coro. E cantava modinha, cantava Eu Sei Que Vou Te Amar, cantava uma da Elisete, que eu acho maravilhosa. Como é o nome daquela música? Põe a mão na minha mão. Sabe qual Que lindo isso. Você Elisete Cadu, não. Elisete, me faltou aqui o título dela. É uma música que eu amo cantar, da Elisete. E saiu uma atriz e eu comecei a fazer Dolores. E tinha uma cena muito legal, que era de quando ela... Tá escrevendo uma música, tentando, os dois, Tom e Vinícius tentando, aí ela não, por causa de você, ela acaba compondo com o Tom, que o Vinícius saiu da jogada, que ele não sei se não estava bem no dia. E essa cena foi meio uma cena... enciumado. Uma mulher escrevendo, imagina. Aí, essa cena, assim, com esse ator, foi um momento que eu comecei a contracenar e sentir. Eu falei assim, nossa, legal tomar isso para si. E eu sempre utilizei muito o meu cantar nas cenas e comecei a usar as cenas para o meu cantar, para interpretar. Porque eu acho que quando você vai mais profundamente numa canção, na letra de uma canção, internaliza isso, quando vem para fora, vem de uma maneira diferente. Como foi o encontro com tudo isso? Você está falando que foi lá, entrou, vou cantar. Você encontrou o Falabella, entrou em Godspell. Como é que foi isso? Foi substituindo alguém também? Sim. Como é que foi isso? Godspell estreou em São Paulo. E Gótia, uma cantora da década de 80, e continuou a carreira dela, entrou assim pelos musicais afora, e ela teve que sair do espetáculo. Eu não conhecia Miguel. Cacau Gomes, que é uma outra atriz que também precisava de substituição, falou, Lilian, eu te indiquei para o diretor musical, Josimar Carneiro, aqui do Godspell, do Miguel. Tá a fim de fazer? Foi até uma época que minha filha era pequena ainda, mas eu já estava trabalhando, fiz backing vocal com Sandra de Sá, Fernanda Abreu, entre outras pessoas assim, muito legais. Adoro fazer backing vocal. E falei assim, claro, topo. Aí fui fazer teste. Aí Josimar me deu umas 10 músicas assim para eu cantar. Aí eu falei assim, gente, que isso, precisa cantar isso tudo. Aí a Gótia era uma personagem que estava faltando e o da Cacau também. Aí eu cantei uma música da Gótia para substituir essa personagem. Acabou que ele gostou, mostrou para o Miguel, que até ia entrar uma amiga dele e falou assim, Miguel, vou te mostrar aqui uma cantora. Aí o Miguel, tem que ser essa. Aí comecei a substituir, conheci o Miguel, que é um ser humano adorável. Tem um sorriso de menino, uma mente iluminada, que eu vi, não sei se outras vezes, né? Porque é uma criatividade, ele absorve tanto conhecimento, está sempre se reciclando, lê tanta coisa. É sempre uma aula. É bom, né? Estar perto e até mesmo trabalhando, quando ele está dirigindo, agora eu estou fazendo o musical Marrom, né, da Alcione.
quarto trabalho que eu faço com o Miguel. Eu fiz o Godspell, depois eu fiz Império, que foi um musical autoral dele e do Josimar, que era lindíssimo, lindíssimo. O ritmo que você procurar, assim, brasileiro tinha no Império, sabe? Ritmos antigos. Que bacana. Lindo, lindo, lindo. Uma orquestra 14, tinha tímpano no fosso. Terceira coisa que eu fiz com o Miguel foi Sexy e as Negras, um seriado na Globo, que era musical também, sempre no final tinha uma música, né, um videoclipe. Depois eu fiz, agora há pouco, há um ano atrás, eu filmei uma série musical, a primeira série musical da Disney Plus brasileira, né? Que ele escreveu, dirigiu e ele também faz como ator. Olha só, que legal isso. Qual o nome? O Coro, Sucesso Aqui Vou Eu. Uau! É muito legal. Que legal isso. É muito bacana. Agora me fala uma coisa, você está falando tanto do Falabella, da coisa do musical, e óbvio, né, que na minha área também é uma coisa que emociona, porque a gente vai falar dos anos 60 ali, as Supremes, né? Você fez as Sublimes aqui, como é que foi isso? Quem você interpretou Sublimes. Ali? Não era The Supremes. Sublimes. Era As Sublimes. As era Sublimes. Uma homenagem às Supremes. Então, mas você fez Sublimes assim, aqui. Isso, não tinha uma... não tinha a Diana lá no meio. Não tinha a Diana. Tinha a Isabel Filardes, né, que era modelo e manequim. Hoje em dia ela é atriz e cantora. Não trabalha mais com modelo e manequim. Isso foi nos anos 90, né? Sim, 93. 93. Mas não tínhamos assim uma Diana Ross. E o segundo, aí já foi CD, né? Porque o primeiro era LP. Olha que coisa antiga. O segundo a gente foi gravar em Nova York e uma das Supremes participou de uma versão da música do Steve Wonder, Ma Chérie Amour, com a gente. Uau, aí sim. Nossa. Caramba, você tem fora as Sublimes, você tem uma extensa lista de musicais, né? Tem. Ópera do Malandro, tá? A gente até citou aqui. O que você pode citar que te emocionou mais participar? Que aqui no Jazz Masters Talks a gente realmente está trazendo artistas, né? Autores, diretores e tal, para a gente falar sobre teatro e música, né? E encontrar uma mulher que realmente abraçou a arte, né? Pelo canto, depois pela atuação, né? Está sendo muito interessante te ouvir, conhecer um pouquinho mais. Me fala do que te emocionou mais desses musicais todos. Olha, um musical que me emocionava muito, pena que a gente não conseguiu voltar, foi do Tim Maia. Eu acho que no Brasil não tem cantor que tenha mais sucesso que Tim Maia, né? Que seja tão popular. Lulu Santos tem bastante sucesso, né? Mas o Tim Maia era um mar de pessoas cantando junto, sabe? E era de uma maneira muito visceral para cantar Tim Maia. Não dava para cantar, vamos cantar com a voz colocadinha, assim, voz de cabeça. Não dá para fazer assim, Tim Maia. No final, né, terminava, infelizmente, né, com a morte do Tim. E quando Tiago Abravanel começava, de repente a dor, não consigo, que é muito grave. Essa música é um escândalo, né, do Tim. E era um momento que era arrepiante. Eu lembro de um encontro meu com o Tim Maia, mas assim, não foi um encontro profissional, né? Eu estava na frente da rádio, ali na Consolação, perto da Paulista. Aí estava eu e um outro amigo, aí para uma Kombi, mas bem caída, né? Horrível a Kombi, assim, caindo aos pedaços, né? Para a Kombi, vai soltando fumaça para tudo quanto é lado. Eu falei, mas gente, quem para uma Kombi aqui? Sai o Tim Maia de dentro da Kombi, ele fala assim, tudo bem, galera, cadê o Arnaldo? O Arnaldo era o diretor da rádio na época, foi o que me trouxe a São Paulo, inclusive, o Arnaldo Sacomani. Ele queria falar com o Arnaldo Sacomani, mas o Arnaldo não ficava lá, falou, Tim, que é essa Kombi aí? Aí ele falou, olha, essa Kombi simplesmente eu estou levando para o meu prédio lá no Rio de Janeiro. O síndico Tim Maia, né? E eu fiz backing com o Tim Maia. Você fez backing durante com ele pouco também? tempo. Mas eu fiz. E como é que era ele ali? O Tim Maia gostava muito de casa e de ensaiar, de entrar no estúdio dele, com a galera dele e fazer música. Eu fiz 2 shows, eu acho, mas a gente ensaiou muito para fazer 2 shows, porque ele gostava era disso, sabe? E ele tinha uma casa
bem grande ali no Recreio, que é um lugar mais afastado, depois da Barra, no Rio de Janeiro, e ele ia pegando crianças assim, da rua. E tinha uma escola que não funcionava lá. Ele contratava uma professora, tinha um quadro, a professora dava aula, Que ele legal. Contratava para as crianças. Que maravilha isso. E dava almoço, janta, lanche para as crianças. Ah, isso é fantástico. Um coração enorme. Ele tem uma história fantástica na música brasileira, no soul, né? O rei, né? Aqui não tem jeito. Você trabalhou em Chicago também? Fiz, agora há pouco, Chicago. Como é que foi? Mama Morton? Mama Morton, fui indicada para o prêmio Bibi Ferreira, estou super nervosa. É agora, né? É agora. Que maravilha. E foi um desafio muito grande. Ganhou o Oscar, inclusive, se não me engano. Não foi Chicago? Chicago Teve, ganhou, sim. eu acho que sim, ganhou. sim. E quando eu vi o filme, às vezes quando me perguntaram, né, no prêmio, como foi para você? Quando eu vi o filme, vi a Queen Latifah naquela personagem, eu falei assim, quero fazer. E foi um sonho realizado fazer Chicago. E uma produção de São Paulo, né, o Carioca. Sempre fiz produções cariocas, né, no Rio de Janeiro, e foi a primeira. Quando eu fiz A Cor Púrpura, que era um musical É isso que eu ia falar. Como é que foi colocar no palco A Cor Púrpura, né? De Steven Spielberg? Imperdível. É uma sororidade e um espetáculo para a mulher muito forte. E acho que te remeteu também à sua infância, não foi? Não, a igreja, aquela coisa toda, a sua história. Sim, tinha uma parte pequena, né, da igreja, que começa na igreja. Começa, exatamente. Né? Era uma delícia. Mas eu fazia Sofia, que a Oprah fazia no filme. Gigante, né? E a canção era Não é Não, porque o marido, né, queria que ela obedecesse como a Cília obedecia o pai. Aí tem uma cena que ele fala assim, Dona Cília, como eu faço para a Sofia me obedecer? A única coisa que a Cília conhece é apanhar e trabalhar. Aí ela falava assim, bate nela. Aí ele tenta bater na Sofia e não dá certo. Né? Calma aí, certo. Né? Aí ele volta com o olho roxo para casa e a Sofia canta para Cília. Eu briguei para existir. Aí a Sofia brigou com o pai, com o irmão, com o avô, porque isso é na década de 30, mais ou menos, 40. Imagina uma mulher brigando pelos direitos dela nessa época. Sim. Né? E no musical, a Cília, quando vê isso, ela começa a mudar a maneira dela, né, de existir. E nesse momento, nessa música, aí ela acaba assim, não, com a mão para cima, as adolescentes ficavam polvorosas. E tinham senhoras no final do espetáculo que vinham, olhavam para mim, me davam um abraço, às vezes com o olho até meio emocionado e ia embora. E eu entendia. Uma transferência, né? Eu entendia. É bem bacana isso. Isso para o artista é fantástico, né? A representatividade, né? Isso é bem bacana. Você fez cinema também? Eu fiz Mãe de Pixinguinha. Que linda, né? Só, né? Seu Jorge fazia o Pixinguinha e eu fiz as lembranças dele adolescente, fazia eu a mãe de Pixinguinha. Que lindo, que experiência também, né? Fantástico. Denise Sarraceni dirigindo. Quando veio esse presente de interpretar Billie Holiday para você? Então, esse presente caiu assim no meu colo como uma bomba, porque era para substituir. Também. Mais uma para substituir. Rosa Maria Collin, para substituí-la. E ela é uma cantora que eu admiro monstruosamente. E eu tinha 38 dias para aprender quase 20 músicas, um texto e uma personagem que, assim, geralmente eu faço o oposto, né, da Lilian, mas eu acho legal isso. Né? É sempre uma superação e um desafio atrás do outro. E quando eu comecei a ouvir as músicas, Sophisticated Lady, para mim, é uma das músicas mais difíceis assim de harmonia, que você tem que modular a música no meio, a música ainda não modulou. Eu acho ela muito difícil, muito complicada. Aí, quando ele começou a passar a letra, eu sou uma preta brasileira, não falo inglês, às vezes estudo, e sai direitinho.
Às vezes, não sei se hoje vai sair. E eu não estava conseguindo. Aí uma semana eu fiquei assim tentando, né, vendo o texto. Aí eu falei assim, olha, eu preciso de uma professora de inglês. E o diretor musical, Marcelo Neves, falou assim, conheço Alma Thomas, que é uma nova-iorquina, né, radicada aqui. No Brasil já mora há alguns anos aqui, faz sempre tributos a Ella Fitzgerald. Aí ela começou, quando eu cheguei na casa dela assim, louca, né, nervosa, eu falei assim, eu tenho 3 dias para aprender 2 músicas. Eu já estava fazendo essas contas, porque eu tinha muito pouco tempo. Você tem que aprender a melodia, você tem que aprender o sotaque, você tem que aprender o inglês, você tem que aprender a letra, né? Aí eu ia de manhã para a casa da Alma, ficava 2 horas, no inglês, almoçava e ia para o teatro para juntar as coisas, né? E na estreia, assim, Night and Day, os blocos são parecidos, né, das músicas, mas com outras letras e um trava-língua ali no meio de Night and Day. Aí eu falei assim, eu preciso de um teleprompter aqui na minha frente para essa e para mais 2 músicas. No terceiro dia, escangalhou. Eu falei assim, tudo bem, né? A gente vai fazer... Vai ser. E foi difícil, foi um desafio. E também, imagina, Billy, né, que se drogava o tempo inteiro. Como cantar como Billy? Como você está estruturando o seu corpo, o seu centro? Eu acho que tinha horas que ela não tinha centro, não sabia. Eu tinha que andar até o microfone. E até a Camila Amado, depois de já ter feito... Camila Amado, eu acho um dos magos, assim, né? De interpretação. Ela falou assim, não, Lilian, você tem que andar para o microfone tentando buscar o microfone. Eu estava com uma garrafa, Billy entra com uma... Eu não, a Billy entrava com uma garrafa de uísque na mão, deixava assim e ia procurando o microfone. Eu falei assim, nossa, tá certo, como é que eu nunca pensei nisso? E ia procurando o microfone e começava a cantar. Depois narrava algumas coisas da vida de Billy. Uma vida sofrida, né? Muito. Extremamente. Eu acho que Billy só ficava muita dor, feliz, né? Sim. Depois até lembrando do Tim, né? Que o Tim ficava feliz aonde? Quando estava com a banda, fazendo música, né? Som. Eu acho que a Billy tinha muito isso. Eu acho que ela era uma mulher feliz e completa quando ela estava no meio da banda, cantando, ouvindo instrumentos e melodias, harmonias. Ela se achava ali, né? Sim. Exatamente. E o que a gente vai cantar hoje de Billy? De Billy? Lady Sings the Blues. Olha que coisa linda. Então vamos ouvir Lilian Valesca. Será? Vamos sem ensaio, né? Vamos embora. Sem ensaio, aqui é no ato. Lady sings the blues. She's gotten bad. She feels so sad. To know just what this blues is all about. Lady sings the blues. She tell her side, nothing to hide. Now to know just what this blues is all about. The blues ain't enough but a pain in your heart when you get the best start. When a man have to pine, wanna just sit around and cry. I know I won't die, 'cause I love him. Lady sings the blues. I'm telling you, she's got him back. Now the world to know, she's never gonna sing there no more, no more.
Que demais! Olha, deu certo. Prima. Parabéns, Lili, que incrível. Mas olha, a gente está quase caminhando, não podemos deixar, né, de perguntar para você. Seu trabalho mais recente, Marrom. Marrom. Me fala um pouquinho é de Marrom. lindo demais. Porque Alcione é uma coisa absurda. O ícone né? da Um música ícone, né? popular brasileira em vida. Ela foi há umas semanas atrás. É muito lindo isso, né? Você fazer uma homenagem assim, a uma pessoa que você está enxergando na fila KL. E é uma homenagem linda. O Miguel fez um texto lindo. Ela te assistindo ali, aí foi, né? Ela- Aí treme tudo, né? Começar, né, o espetáculo. E o Miguel escreveu sobre o Maranhão e sobre Alcione. E ele junta as duas coisas de uma maneira muito poética. E não tem, assim, uma protagonista para fazer Alcione. Eu faço a mãe no início, aí tem a Alcione 1, Alcione 2, Alcione 3, a Karen Rios faz, a Carol Roberto faz a menorzinha, que tem 16 anos, Lúcia Salutes, depois passa para Karen Rios, Letícia Soares, que fez a Cor Púrpura, a Sim. Cíli, depois passa para Karen e eu faço a Alcione Sênior. Aí mais está idosa, a Alcione a mais agora. idosa. E é demais, ela é uma sensacional. Eu encontrei já a Alcione, já fizemos shows. É uma coisa, é um doce realmente. Conhece muito jazz. Muito. Ela conhece muito de tudo. Jazz né? é E uma tem, coisa tem que um ela momento, ama. será que eu posso falar? Claro, Posso, né? Já estreou. claro. Tem um momento que um amigo, que eu esqueci o nome, que aparece assim, Alcione, eu falei com seu pai, eu vou te levar na minha casa hoje. Mas para que eu vou na sua casa? Vou te apresentar a umas cantoras. Mahalia Jackson, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald. Aí tem uma canção que as três cantam. Como assim, né? Aí eu, Karen Rios e Letícia Soares, a gente canta uma música para ela ter e é o primeiro contato que a Alcione tem com as cantoras americanas. Uhum. É muito legal. E que sensacional. Não falei, ela tem um pé no jazz, assim, que é uma coisa que eu queria muito assistir Alcione só cantando jazz, assim. Deve ser uma coisa louca, né? E toca também, né? Tem Muito. esses momentos. Tem esses momentos tem. também, né? Ela é muito boa. Vamos tocar alguma coisa da Alcione? O que você toca no espetáculo que você Olha, vai trazer tem pra um gente aqui? momento- Para terminar o Jazz Masters Talks de hoje. Tem um momento que são 12 mulheres no espetáculo. Não 12 atrizes que interpretem a Alcione, mas entre a samba, o coro, as meninas do balé, elas são um escândalo, elas dançam muito, cantam e fazem Alcione. Em certo momento, todo mundo canta. Tem um carrossel de 12 Alciones com a mesma roupa que você não sabe mais quem é quem. E é exatamente isso, né? O Brasil canta Alcione. Sim. A gente não tenta imitar porque é inimitável, não dá para imitar. Aí, quando eu vi isso no carrossel, eu quero essa música. Aí é essa que a gente vai cantar. Vamos lá, então. Corte-se daí. Será que tem que fazer cara de sensual? A Alcione tem essa... Ela é uma galante, né? O som dela é... Deixa eu fazer a cara, então. Peraí, tentar. Ah, ele quer fazer um... Na hora a gente faz, eu até esqueci disso. Você me vira a cabeça, me tira do sério, destrói os planos que um dia eu fiz pra mim, me faz pensar porque a vida é assim. Eu vou e volto pros teus braços, você não me quer de verdade. No fundo eu sou tua vaidade, eu vivo seguindo os teus passos, eu vivo sempre presa em teus laços. É só você chamar que eu vou, porque você não vai embora de vez. Porque
mas tem que me prender, tem que seduzir, só pra me deixar louca por você, só pra ter alguém que vive sempre ao seu dispor, por um segundo de amor. Mas tem que me prender, tem que seduzir, só pra me deixar louca por você, só pra ter alguém que vive sempre ao seu dispor, por um segundo de amor. A gente combinou Boa, de seu vocês. Léo. Vocês não fizeram um coro, Mas né? pra quê? A estrela é Foi. você aqui, a estrela é você aqui. O que é isso? Pega um monte de gente aqui, esses marmanjos, não tem como. Olha, Lilian, muito obrigado Imagina, por você foi um ter vindo prazer. aqui, ter dado o seu tempo para o Jazz Masters Talks. A gente está fazendo aqui um trabalho que é exatamente como eu falo aqui, né? A gente traz os artistas, diretores, autores, biógrafos, enfim, todo mundo que tem o pé no teatro, tem o pé na música, e hoje foi um grande prazer recebê-la aqui. Você que começou, imagino que você, lá na Zona Norte do Rio de Janeiro, aquela menininha que um dia pensaria ter Alcione na frente dela e cantando Alcione, passar por Billy, passar por tanta gente, né? Eu que agradeço pelo convite, foi uma delícia. É gostoso, né? É bater um papo assim. Tô exausta, Lilian, mas foi uma obrigado. delícia. Novidades aí para 2023? Então, ainda não. Depois eu volto aqui depois- com as novidades. volta aqui e conta. Ó, Marrom, Teatro Sérgio Cardoso, de sexta a segunda. 8h30, sexta, sábado e segunda, sábado às 4 e domingo às 5. É bom, quem estiver assistindo aí pelo nosso YouTube, pela nossa rede social, conferir se ainda está, né? Porque às vezes o cara vai assistir agora. Sérgio Cardoso até primeira semana de novembro de 2022. Depois a gente vai para o Rio, Dá tempo. para o Teatro das Artes. Esqueci. Bom, muito obrigado, Imagina, Lilian. obrigada Muito a obrigado a você. você, Léo Assaf, também, o nosso grande parceiro aqui. Obrigada. E esse é o Jazz Masters Talks que volta. Claro, você pode acessar aqui a nossa rede social do Jazz Masters também. O Jazz Masters Talks está aí no seu computador, na televisão, onde você quiser, também pelo podcast, videocast e tudo mais, falando sobre teatro, música. É isso que a gente quer trazer aqui sempre para você. Até a próxima.